Oi família PG, eu sou o Mário e hoje nós viemos para a Escola de Formação de novo para falar mais um pouquinho sobre a Trindade. Então nós vamos falar hoje sobre como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram enxergados. Se for pegar Deus no Antigo Testamento, ele era muito olhado como o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquela figura de um Deus autoritário, um Deus que domina, um Deus que destrói. Mas isso tem a ver com a aliança que Deus faz com Moisés, com o povo de Israel. E essa aliança, ele protege aquele povo nas guerras, protege aquele povo em todos os locais que ele vão. Algumas vezes, quando o povo rompe essa aliança com Deus, Deus acaba punindo o povo para que volte para a aliança. Só que essa aliança acaba com a vinda de Jesus. Ou não acaba, é feita uma nova aliança com Jesus. Então o povo, ele esperava o que de Jesus Cristo? Essa é como eles enxergavam Cristo. O povo esperava que Cristo não fosse só um Messias espiritual, mas que ele fosse um Messias político, que ele fosse um general. Por isso que muitas pessoas, ou muitos judeus, não aceitavam a deidade de Cristo, não aceitavam que Cristo era o Messias da profecia. Porque quando ele veio, ele era pobre, não tinha nenhuma influência como Davi, que era rei, ou como os grandes profetas, como os grandes reis que a Bíblia fala, que realmente eram pessoas com poder e autoridade. Eles pensaram, Deus é conhecido como um Deus super poderoso ali. Então, ele fez promessas de salvação do seu povo e tudo mais. Quando o Messias viesse, eles queriam um Messias que trouxesse justiça, mas a justiça humana, a justiça política, que travaria guerras, defenderia o povo. Mas quando Cristo veio, ele veio e mostrou que o seu reino não era o reino da terra. Ele mostrou que, na verdade, ele era um Messias que criaria um reino espiritual. E aí, quando Cristo vem e fala, ele sempre é indagado pelos fariseus. Sempre é contrariado, sempre se levantam contra ele, tentando provar que ele não é realmente o Messias. E ele sempre fala e frisa, o meu reino não é na terra, o meu reino é no céu. E ele vem falando e nos ensinando de muitas maneiras, como as parábolas, os métodos parabólicos de Jesus, que nos ensinam, nos fazem a pensar, E mais pro finzinho, ele fala sobre o Espírito Santo. Que aí o Espírito Santo, ele vem no momento que a igreja começa a se expandir. Primeiro vem o Pai, que cria, que se manifesta para os profetas ali de uma maneira muito, eles chamam de teofânica, que é uma manifestação espiritual muito poderosa, que é para poucas pessoas. É para um profeta, é para uma pessoa que consiga interpretar. Aí vem Jesus, que aí se manifesta para os seus apóstolos e discípulos e para o seu povo, que estava ali na região, e pregou e levou a sua palavra. E com a sua morte ele consumou a obra e as profecias de Deus. E aí ele lança as suas novas profecias da sua segunda vinda, através de João, através dos apóstolos. Então nisso vem o Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo vem, houve aquela discussão entre Pedro e Paulo se o Espírito Santo era para os judeus ou se o Espírito Santo era para os gentios. Enfim, a igreja começa a crescer por meio da ação desse Espírito Santo. A nossa igreja católica, durante muitos anos, ela estudou muito o Cristo, tanto que os nossos ritos, eles são muito cristológicos. Tem a Quaresma, que são os 40 dias de Cristo no deserto. Nós temos a missa, é o próprio sacrifício de Cristo. Nós temos a Páscoa, que é a morte. Nós temos o Natal, que é a ressurreição. E aí, mais perto do século XIX e XX, tem o advento dos pentecostais, que aí eles começam a dar uma maior ênfase ao Espírito Santo, à invocação do Espírito Santo, aos dons e os carismas, como mover e ação do próprio Espírito Santo, ao batismo no Espírito. Isso tudo existe uma teologia infundada, falando que o revestimento no Espírito é um dom, que a pessoa ela recebe no batismo os dons, mas que o revestimento espiritual é um dom. E assim, é mais ou menos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram vistos, para resumir, O Pai todo-poderoso Criador, o Filho que vem para redimir a humanidade na sua obra, e o Espírito Santo, que é aquele que fica após o Filho para continuar e aproximar mais ainda Deus de nós. Porque no Antigo Testamento, antes da morte de Cristo, apenas as pessoas que eram sacerdotes poderiam adentrar o véu do templo, que era onde o Deus estava. Jesus depois se personifica, Deus se personifica na pessoa de Jesus, e com a morte de Jesus que o véu do templo se rasga, o contato com Deus está aberto a todos pela ação do Espírito Santo. Hoje nós podemos orar a Deus,
nos confessar com os padres, justamente pela ação do Espírito Santo que está em nós, que nos aproxima de Deus. Então, sobre como a Trindade é vista no Antigo e Novo Testamento, isso é uma maneira básica de explicar, mas já dá para ficar por dentro, né? E por hoje é isso aí. Para mais uma Escola de Teologia. Valeu, família. Falou, é nóis.